A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam muito bem-vindos ao Zoom Debate. Essa semana, estamos trazendo um tema de muita relevância. O Brasil, ao longo dos últimos dias, tem vivido, em todos os meios de comunicação, um assunto e debatido um assunto que, por certo, tem tomado aí o dia a dia de todos aí nas mesas de debate. E tem, por certo, também assustado a todos nós. E há muitos têm levantado um debate, porque no país e no mundo muitos já viveram esse assunto. Muitos já perderam suas casas, muitos já perderam familiares, muitos já perderam amigos. E esse assunto volta. E quando esse assunto volta, voltam também aí os debates. E nós não poderíamos, aqui nós da Zoom, não poderíamos deixar de estar ausente a esse debate. A sede deste canal de TV e dessa produtora é em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro. E Nova Friburgo, em 2011, foi abatida e sofreu um dos maiores acidentes climáticos da história, não somente do Brasil, mas da história do mundo. Temos notícia que talvez tenha sido o terceiro maior volume de chuvas, de águas, que tenha se abatido sobre um local. E agora nós estamos diante de um dos maiores também acidentes climáticos também da história do Brasil. E hoje, pela instantaneidade que nós temos das imagens, hoje, das redes sociais, das coberturas de TVs e também pelas coberturas, naturalmente, deste equipamento que nós temos aqui, as imagens chegam a todo instante. E nós estamos sendo aterrorizados, naturalmente, e por imagens que são imagens reais. E nós, como eu disse, nós não poderíamos deixar de estar ausente esse debate. E para isso nós trouxemos dois debatedores para esse momento. Dois debatedores que estão e são técnicos, especialistas, para que possam debater com vocês e trazer informações que não são informações que trazem para vocês apenas os fatos. São informações revestidas de muito tecnicismos, porque eles são informações de pessoas que já estiveram lá, são informações de pessoas que tratam efetivamente do assunto, com muito tecnicismo e com muito realismo e com muita praticidade. Eu quero apresentar para vocês, primeiro, ela que é a nossa convidada, que é uma meteorologista, que é a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana, é um prazer estar com você. Primeiro, dizer da sua disponibilidade, você que é meteorologista, você que com ênfase em previsão de tempo, você que é meteorologista operacional, que já atuou na Defesa Civil de Niterói por quase 10 anos, atualmente trabalha na Prefeitura do Rio, no Centro de Operação do Rio, no COR, onde já realizou gestão de equipe de previsão do tempo por 6 anos, orientando também a governança e população sobre riscos meteorológicos e climáticos, possui mestrado na UFRJ em previsão de eventos meteorológicos extremos, e no momento está no doutorado também na UFRJ e confere também entrevistas e palestras por tempo e clima na TV e rádio. Seja muito bem-vinda, e você também aqui, também a sua origem também da familiar, também é aqui próximo também de Nova Friburgo, aqui em Cordeiro. Uma satisfação estar com você aqui. Bem-vinda aqui e obrigado por se disponibilizar para falar um pouco aqui para Nova Friburgo e para
para a região, o estado do Rio e para o Brasil também. O que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul e no mundo? Seja muito bem-vindo, prazer estar com você. Obrigada, prazer, obrigada a todos. Esse é um tema que tá todo mundo falando, né? Mas é um tema antigo, né? A gente já tem falado há muito tempo sobre as mudanças climáticas, sobre o impacto das nossas atividades sobre o planeta. E agora que a gente está vendo de uma forma mais direta, infelizmente, esses resultados. Né? A gente tem uma soma de fatores aí dessas chuvas, principalmente que aconteceram no sul, uma soma de fenômenos meteorológicos que ocasionaram esse acumulado fora do comum ali para a região, para a época do ano, e isso culminou de ter esse volume elevado para dias, que seria chuva de mais de um mês, né? A média climatológica ali na região choveu mais ou menos em 2, 3 dias, né? Então isso afetou muito a população. E eu acho muito importante a gente debater, porque isso não afeta só a região sul, mas o Brasil como um todo, o mundo como um todo, ainda pode ver muitos eventos parecidos como esses. Obrigado, Juliana. Vamos falar muito ainda aqui e vamos fazer essa conexão também aqui com o Nova Friburgo. Roberto Robadey. Roberto Robadey tem uma história, para quem é de Nova Friburgo, naturalmente, que é uma história bonita de trabalho da vida dele, construída, mas também uma história que a gente, quando lembra de Roberto Robadey, se recorda de 2011, tá? Se recorda do quanto o coronel Robadey se entregou, se dedicou e marcou a sua vida, carimbou a sua vida com muitas cicatrizes, né? Com muitas tatuagens aqui em Nova Friburgo. Roberto Robadey, advogado formado pela UF, oficial reformado do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, chegando aos cargos de secretário de Estado Civil e comandante-geral em setembro de 2007 e setembro de 2020, mais de 35 anos de serviço ativo, onde ingressou primeiro colocado como concurso público, comandou o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro e a SEDEC durante a intervenção federal e segurança pública em 2018, atuação à frente da Defesa Civil no então maior desastre climático da história do país, Nova Friburgo, em janeiro de 2011, e condecorado por essa atuação com a medalha da Força e Coragem, possui 22 condecorações, entre elas medalha da Vitória do Ministério da Defesa e medalha Tiradentes da LERJ, medalha Pedro Ernesto e medalha Ordem do Mérito do Bombeiro Militar. E com esse currículo que a gente traz também para juntar aqui na Juliana para a gente poder falar. Coronel Robadey, aqui hoje Roberto Robadey, momento difícil do Rio Grande do Sul, que você, quando você olha, com certeza você remonta tudo aquilo que você passou em 2011. Seja bem-vindo, não no momento, a gente gostaria de lhe trazer em um momento diferente, mas infelizmente a sua expertise, a sua experiência faz com que, por um lado bom também, você possa trazer a sua experiência para trazer para o Brasil todo, poder falar um pouco daquele momento. Seja bem-vindo. Obrigado, Rússio, pelo convite. Juliano, um prazer estar te conhecendo hoje. Certamente conheço muitos primos seus lá de Cordeiro. Lá em Cordeiro eu sou conhecido como Juninho. Então, se fosse referir a mim, é o Juninho, irmão do Kiko e da Carla. E é um prazer, Rússio. Realmente não tem jeito, né? Bombeiro não é convidado para outros assuntos que não esse. Eu hoje estou me colocando à disposição para ser convidado para qualquer programa de genealogia, que eu estou me dedicando a isso agora, só o que eu penso em fazer nos meus próximos anos. Mas temos essa bagagem aí de 35 anos, mais de 35 anos no Corpo de Bombeiros, e vivi aqui na região, fui secretário de Defesa Civil de 4 municípios antes de vir para Friburgo, a convite do Dr. Heródoto. Fui comandante do quartel aqui do 6º Grupamento. Tive muito orgulho de servir aqui como aspirante e depois comandar esse quartel com os bombeiros maravilhosos que a cidade tem, que a região tem. Campeões de provas profissionais de várias vezes. Os bombeiros daqui estão, sem dúvida, entre os melhores do estado.
e tive a honra de comandar esses heróis. E eu confesso que fiquei alguns dias fugindo da TV, da tragédia do Rio Grande, mas depois não tem jeito, não tinha outra coisa, eu trocava de canal, ia ver outra coisa, que realmente é uma lembrança que vai vindo, que não era boa, né? Não é boa. E como eu estou agora reformado, então que o bombeiro primeiro ele vai para a reserva e pode até ser reconvocado. Como eu tive problema de saúde, eu hoje sou reformado e nem reconvocado eu posso ser. Então estou realmente completamente afastado aí da corporação, onde vivi anos de muita felicidade profissional, mas essas lembranças, como você bem falou aí, elas vêm quando a gente vê uma tragédia como essa, obviamente que vem, e depois eu acabei acompanhando aí tudo, o Cavalo Caramelo, né? E, Juliana, a gente tem falado já há bastante tempo sobre isso, né? Desde 2011, que a ciência nos avisa de que os eventos climáticos extremos, eles serão mais frequentes e mais intensos. E o que está acontecendo aí no Rio Grande é algo que foi uma pedra cantada. Eu terminava as minhas palestras dizendo onde será o próximo. Onde será o próximo? Que essa é a grande dificuldade que a gente tem, né, Juliana, de dizer onde será o próximo. A Juliana, que deve ficar lá vendo radar, vendo imagem de satélite, acompanhando índices pluviométricos, o que já choveu, e deve ser a sua rotina aí, como era a minha aqui em Friburgo, dentro das nossas limitações. Você hoje no COR, eu me lembro, Rússio, que em 2011 vieram uns japoneses da Universidade de Kyoto. A Universidade de Kyoto, para você ter uma ideia, tem 5 prêmios Nobel, só na universidade. O Brasil não tem nenhum, né? Só a Universidade de Kyoto tem 5 prêmios Nobel. Os caras vieram aqui e eu acompanhei eles na visita ao COR, que estava recém-inaugurado. Eles disseram que não existia nada igual no Japão naquela época. E ela hoje trabalha nisso, que eu tenho certeza que só melhorou lá com a equipe que eu sei que tem lá, né, Juliana? Juliana, vamos entrar já, então, no nosso... Tivemos a apresentação, mas já para nós entrarmos aí, eu sempre falo o seguinte: o início do programa, eu acho que a gente tem que contextualizar. Quem está do lado de lá, às vezes nós vemos programas em rede nacional e tal, mas vamos falar o seguinte: para quem está chegando agora e está vê tudo aquilo em rede nacional, às vezes o programa tem lá 5, 10, 15 minutos e tal, o que está acontecendo? O que é? Quem é que... Você, por exemplo, é meteorologista, e às vezes, vou dizer para você o seguinte, vamos desvendar uma coisa: quem está lá nas grandes redes e que faz aquela coisa, meteorologia, agora no Brasil, no mundo, quem está ali com todo respeito, bacana, né, bonito e tal, mas não é meteorologista, é um jornalista que vai e apresenta alguém, tá bem ali, né? Mas acontece o seguinte: não é meteorologista, ressalvada, né, a capacidade, a competência e tal, mas não é um meteorologista, via de regra não é, via de regra, né? Pode até ser. Mas o que é um meteorologista e já para a gente entrar, diz o que é meteorologista, o que ele faz efetivamente e o que está acontecendo, o que está acontecendo com o clima. Está mudando o clima é o mesmo, está acontecendo a variação, estava previsto isso, para a gente poder entrar, mudanças estão acontecendo, está acontecendo no mundo, aí o coronel já entra também e a gente já fala: vocês estão com a bola agora, tá? Tá com a ficha vocês, vamos nivelar o público, vamos trazer para ele aí, vamos fazer uma contextualização. Tá com a bola, tá com vocês, por favor. Tá ótimo. É isso mesmo. No geral, né, quem passa essa informação do tempo nas televisões, nos jornais, são os jornalistas, né? Alguns lugares têm meteorologistas ali auxiliando os jornalistas, né? Então tem uma equipe meteorológica ou até um meteorologista. Eu também já auxiliei um canal de TV também nos jornais com a previsão do tempo. Não era eu que passava, mas eu auxiliava o jornalista que ficava à frente das previsões ali do tempo, né, para passar a informação. Né? Então, o meteorologista, ele quando não aparece, né, no geral, quando não está aparecendo, que é o mais comum, ele está ali no backstage, ali por trás ali, coletando todas essas informações, né? Então, o meteorologista, ele é um profissional que estuda a atmosfera, basicamente, né? Então, a gente tem a parte da pesquisa, né? Tem uma série de meteorologistas que trabalham com pesquisa, estudando cada vez mais para ter resultados para a gente da área operacional,
né? Eu sou da área operacional, trabalho com a previsão ali no dia a dia, eu passo a previsão do tempo para gestores do município do Rio, né? Então eu trabalho com a meteorologia operacional, mas tem meteorologia também acadêmica que a gente estuda. E também essa profissão a gente estuda a atmosfera, que é aquela camada de ar que tem ali um pouquinho acima ali do globo terrestre, né? Então chega ali a 30, 40 quilômetros, basicamente, onde tem uma atividade de nuvens, de chuva, né? Então tem ali nessa camada várias interações da própria atmosfera, né? Com o ciclo de hidrológico que gera chuva. Então sempre tem movimentações de massas de ar, formações de furacões, né? Nessa camada de ar, e é isso que o meteorologista estuda, né? Então basicamente eu, né, como meteorologista operacional, trabalho na área da meteorologia operacional, eu pego essas informações mais específicas, no caso, para a cidade do Rio, né? E onde eu pego essas informações? A gente tem uma série de modelos de previsão, né? O que são esses modelos? Esses modelos são equações matemáticas que são alimentadas por dados reais de temperatura, umidade, precipitação. Então, esses modelos são alimentados por esses dados e geram resultados. E eu, como meteorologista, eu consigo acessar, né? Atualmente, a gente consegue muito mais fácil acessar essas informações, né, pelo computador, pelo celular. Analiso todos os mapas gerados por esses modelos e faço a previsão. Além disso, também, eu monitoro radar, né, satélite, que me dá informações em tempo real, né? Eu tenho os modelos de previsão que gera essa previsão para curto ou longo prazo, né? Então, hoje eu trabalho mais com modelos de curto prazo, que é a previsão do tempo para hoje, para amanhã, semana que vem, e os de longo prazo, que são modelos climáticos, né? Que a gente vai falar muito aqui de clima, né? Então, são modelos que fazem previsões bem à frente, para anos à frente, décadas à frente. Então, tem vários modelos. E aí o meteorologista, ele coleta todas essas informações, né? Eu coleto informações de modelos de poucos dias, e também olho satélite, que é uma leitura de como estão as nuvens ali no momento. Tem informações de radar também, que monitora os núcleos de chuva. Tem as informações das estações, que coletam os dados de temperatura, umidade, pressão. E eu pego todos esses dados e reúno, faço uma análise e gero a informação que vou passar para, no meu caso ali, para gestores públicos, né? Então, eu ainda transformo essa informação técnica numa informação que alcance tanto gestores como também a população, né? E essa informação também chega muito na Defesa Civil, né? Então, a Defesa Civil é uma grande consumidora dos seus produtos, da sua informação. A gente é uma fonte, Sim. Exatamente. E é fundamental o trabalho dela para um município como o Rio. O Rio, como eu estava dizendo, além do centro de operações, instalou um radar no Sumaré que cobre ali a área do Rio. Nós precisamos ter um radar aqui na região serrana, eu acho fundamental isso. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Ela falou do Rio de Janeiro, quer dizer, mas nós temos aqui na região, ou em Friburgo, algo com essas características? Existe um radar da aeronáutica em Petrópolis, no Pico do Couto. Existem 2 radares do estado que eu, na época, fui voto vencido. Foi colocado em Macaé e Guaratiba, se não me engano, né? Isso. Que tem uma lógica, os 2 acabam cobrindo a região serrana, mas você pega a imagem do radar daqui, você não vê o que está acontecendo aqui atrás da montanha. Então o radar está lá em Macaé, o outro está lá em Guaratiba, eles pegariam, os 2 estão monitorando a região serrana, só que como nós temos as montanhas aqui, o radar que nos dá hoje uma melhor previsão, uma melhor fotografia mesmo, que se trata disso, da região serrana, é o radar do Pico do Couto, que ele fica mais alto, numa montanha mais alta, mas ele ainda vai ter sombras, vai ter lugares que ele não vai pegar. Quando a nuvem estiver baixa entre umas montanhas, ele não vai pegar. É estadual?
do Pico do Couto é federal, e tem esses 2 estaduais que foram instalados depois de 2011 por conta justamente da chuva. Em 2011 o radar do Pico do Couto, que era o único que a gente tinha no estado, não estava funcionando naquele dia. Quem é que nos aciona e provoca? Porque a Juliana disse o seguinte, a Defesa Civil, você é consumidor dessas informações, mas informações que chegam através de quem é que nos repassa esse tipo de informação? Isso a Juliana, ela fica lá monitorando dentro da estrutura da Prefeitura do Rio, que tem uma estrutura maravilhosa. Acho que nenhuma prefeitura do Brasil tem a estrutura que a do Rio tem, e repassa os alertas para a Defesa Civil, deve passar relatórios diários, né, Juliana? Mesmo Exato. quando está tudo bem. Para a Defesa Civil do Estado, a gente tem uma preocupação grande agora na estiagem, com queimadas, com risco de queimadas, que também é monitorado e assistido por meteorologistas que nos dão esse risco. Então, por exemplo, na minha época, a gente colocava um helicóptero aqui em Friburgo quando as condições meteorológicas recomendavam que ia ter muita queimada. A gente colocava um helicóptero aqui para apagar fogo no mato. Fizemos isso 2 anos com muito sucesso, não tivemos grandes queimadas naquele período. E para a chuva, que é o que salva muitas vidas mesmo. O alerta precoce, nós demos um alerta aqui, Juliano, em 2011, porque a gente aprendeu que na região serrana, quando chove 80 milímetros, acontece alguma coisa em 24 horas, ou 37 milímetros em 1 hora. Vai cair uma barreira na estrada, vai cair no quintal de alguém, vai cair uma árvore. E eu me lembro que naquele dia eu pisei na calçada do meu prédio na Alberto Braune e o barulho da chuva estava muito intenso. Eu peguei o celular e vi que já tinha chovido 60 milímetros em algumas estações. Friburgo tinha 6 estações pluviométricas. Vi que já tinha chovido 60 milímetros e que ia continuar, ou seja, ia passar dos 80. E nós demos um alerta. A TV Zoom foi lá gravar comigo, tem gravação, várias TVs locais gravaram esse alerta 10 horas da manhã. O primeiro prédio caiu às 4 da tarde. Essa chuva continua até às 4 da tarde, caiu o primeiro prédio em Olaria, morreu gente, a gente achou que tinha parado ali, e nós alertamos 40 comunidades de área de risco em Friburgo, através das associações de moradores. Não havia sirene ainda, não havia SMS, isso é um avanço que a gente precisa divulgar, inclusive cobrar que isso seja feito independente de subscrição. Isso era uma briga minha no comando, junto ao Ministério Público, para obrigar as operadoras de celular a emitir os alertas da Defesa Civil. Hoje você precisa se inscrever, mandar um SMS para 40199 com seu CEP, mas a gente quer, como em outros países, que se você estiver em Friburgo, você vai receber para a área que está aqui, se tiver um alerta para a área de Friburgo, quem estiver passando aqui com o celular de qualquer operadora tem que receber esse SMS, alertando que vamos ter chuva forte, alguma coisa para Nova Friburgo. Isso é um avanço que a gente precisa ter. Né, Juliano? Juliana, você falou o seguinte, então a gente já descreveu aí o trabalho do meteorologista. Agora você falou o seguinte, nós vamos falar de clima, tá? Então explica para a gente já entrar nessa questão. Vamos entrar já no que a gente a princípio nos motivou a esse programa de hoje, que seria essa questão lá do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul para que a gente depois traga... O mundo está mudando, o Brasil está mudando, o Rio Grande do Sul mudou. Quer dizer, naquele momento, Friburgo passou por uma onda de mudança ou foi um chamado fenômeno específico daquele momento? 1,5 grau está se mudando, está se esquentando. Aí vamos falar de El Ninho, Laninha. Vamos misturar um pouquinho, porque nós não temos muito tempo, mas para a gente poder fazer isso aí já dá um nivelamento também mais uma vez. Tá ótimo. Como o próprio Coronel falou, a gente já tem um indicativo de vários estudos, né? Não é um só artigo, não é só uma pessoa falando, mas vários cientistas falando que os eventos meteorológicos eles tendem a ficar mais frequentes e com maior intensidade. E isso é tudo, não é só chuva. A gente tem secas, né? Então secas, inundações, então tudo vai ficar mais frequente e com mais intensidade, né? Então, por exemplo, essa questão aqui do Sul, a gente
teve uma conjunção aí de fatores que são atípicos para essa época do ano. Né? A gente está ainda, né, com um bloqueio atmosférico aqui na região sudeste, centro-oeste. O que é esse bloqueio? É uma massa de ar quente e seca que está atingindo vários níveis da atmosfera, só que ela está permanecendo por muito mais tempo do que normalmente para essa época do ano fica. Né? Então a gente ainda está no início do outono. Esse tipo de bloqueio acontece muito no inverno, principalmente final do outono, inverno, que a gente tem ali um período mais seco, né, até com bastante queimadas. Bloqueio, o que seria? Bloqueio, o que você vai dizer? Bloqueio, essa massa, ela bloqueia, ela é tão intensa e atinge tantas camadas na atmosfera que ela bloqueia frentes frias, formação de nuvens carregadas de chuva, né? Então ela impede, por exemplo, que as frentes do sul, né, que normalmente o ciclo natural, né, o caminho natural das frentes frias é nascer ali na pontinha da América do Sul e avançar ali pela região sul do Brasil, depois São Paulo, às vezes chega no Rio, às vezes com menos força, mais força, pode até chegar uma frente fria no Nordeste, já chegou, é comum. Mas o que aconteceu com esse bloqueio? Esse bloqueio está tão intenso aqui no meio do Brasil que não deixa essas frentes frias avançarem. Então as frentes chegam ali no sul, estão chegando ali no sul, e encontram esse bloqueio. O que viria chovendo pelo caminho, né? Ficou chovendo só lá. Essa chuva se distribuiria até o Rio. E a gente teve também, ali junto com esse bloqueio, o jato, que a gente chama tecnicamente, é um jato de baixos níveis, que é na verdade um corredor de umidade que vem lá dos Andes e desce ali mais ou menos na região sul. Só que esse jato ele está mais intenso e aí está trazendo mais umidade para a região sul, meio que retroalimentando essas frentes frias que estão ali. Outro fator também que está impedindo o escoamento e aí ocasionando mais essa chuva é a questão da ressaca. Ressaca e também da maré. A gente teve a frente fria passando, ela pode gerar um pouco de ressaca, essa não gerou tanta, mas a gente tem uma ligeira elevação do nível do mar. E a maré também tem uma influência ali nessa região que tem muitas lagoas, né? Então, quando a gente tem uma maré mais elevada, é difícil o escoamento, né? Então, quando passou essa frente fria ali, foram 2 ou 3 frentes frias que passaram nessa região, e quando a gente teve as frentes frias, a gente teve um pouquinho de ressaca que acaba influenciando ali no escoamento da própria lagoa para o oceano, então fica mais lento, e a própria maré também. A gente vai ter agora, vai entrar na lua nova, e essa lua nova ela acaba que influencia na maré. E isso vai subir um pouco mais a maré, mais do que o normal. As marés altas vão ficar um pouco mais altas que o normal. E aí culminou justamente nesse período onde a gente está tendo essas enchentes. E havia condição de se fazer, ou existe tecnicamente algum instrumento que possa fazer alguma coisa com relação ao desbloqueio ou alguma coisa também? Não sei se você me entende, né? Entendo, Não, então a gente tem os modelos de previsão, né? Então os meteorologistas, tanto do Instituto Nacional de Meteorologia, como do Metsul também, que é uma organização privada, eles previram esse volume de chuva elevado, né? Então eles fazem essa análise que está acontecendo bloqueio, que está vindo frente fria, e emitiram um aviso, né, então de chuvas intensas um pouco antes do evento, sim. Então teve sim uma previsão, teve sim um aviso de que haveria chuvas acima do normal. Então os meteorologistas conseguiram identificar todos esses fenômenos atuando. E o que isso acontecer? Chuva, né, elevação de níveis de rios na região, e eles emitiram avisos com antecedência. E sobre o bloqueio, a gente não tem, infelizmente, não tem como desfazer esse bloqueio, né? É uma massa de ar muito intensa e que atinge aí metade do país. Diferente, por exemplo, de uma chuva que a gente chama de um CB, né? Uma chuva de cumulonimbus, que é uma nuvem. Tem aquela chuva, né? Acontece muito na Serra, né? Que é aquela chuva que cai em 40 minutos, raio, às vezes até granizo, passa, daqui a pouco vai abrindo o céu. Isso é uma nuvem.
né? Então a gente tem fenômenos pequenos, né, de micro escala, que a gente chama, e tem fenômenos maiores, né, que a escala vai aumentando, de meso, macro escala, que a gente chama. Esse bloqueio é um fenômeno muito grande, né? Então a gente não tem nem como tentar ali mudar isso, né? A gente realmente não tem muito o que fazer. Aqui a região serrana, Juliano, e eu acho que seria bom você, especialista, esclarecer para a gente. As chuvas daqui, Roosevelt, têm a ver muito com zona de convergência do Atlântico Sul, né? Que foi, segundo, eu participei de um debate com o professor Canedo, você deve conhecer, hidrologista da UFRJ, em Brasília em 2011, e ele estava explicando que teve um acúmulo nimbus aqui em Friburgo em 2011 com 11 quilômetros de altura e foi alimentada por uma zona de convergência que são rios voadores que trazem água da Amazônia. Essa imagem eu acho muito forte e bem realista, que são rios que vêm pelo céu com muita água e quando se chocou com essa acúmulo de nimbus, ficou caindo aqui e ao invés dela chover 40 minutos, foi se retroalimentando aquilo ali, que durou 10 horas a chuva aqui. Choveu 220 milímetros de 9 da noite às 7 da manhã. E isso é muito comum aqui para a nossa região, é o que tem provocado as nossas, a de 2011, a de 2007, foram relacionados com esse fenômeno, que você poderia esclarecer melhor para a gente, Juliana? Posso sim, né? Até esse corredor, né, esses rios voadores, é esse jato que eu falei que está ali meio que desembocando ali no sul. Normalmente ele desemboca, né? A saída dele é um pouco mais para o meio do continente. Mas a gente está com esse bloqueio que meio que empurra esse rio voador para baixo, né? Então ele está ali sendo empurrado, esse jato de baixos níveis, esse corredor, esse rio flutuante, né, que a gente fala, ele está ali justamente sendo empurrado mais para o sul do Brasil, justamente por conta desse bloqueio, né? Então, e aí sobre a zona, né, de convergência, é um fenômeno que traz muitas chuvas para o sudeste, para grande parte do país, né? O que é essa zona de convergência do Atlântico Sul? É um corredor de umidade formado principalmente por esses jatos de baixos níveis, e aí a gente tem uma frente fria no oceano que junta esse jato com essa frente, e aí forma um corredor de umidade em todo o Brasil, e aí dentro desse corredor a gente tem formação de cúmulos nimbus, né? Eles podem, não chega a ser um corredor inteiro de nebulosidade, a gente tem alguns pontos no meio ali de menos nebulosidade, os lugares com mais, e dentro desse corredor de umidade a gente tem cumulonimbus. Então, a gente tem esse corredor, ele é uma região favorável a essas chuvas intensas. Elas são retroalimentadas por esse jato, né? Então, a gente tem realmente, quando a gente tem a formação de um cumulonimbus, ou até de vários juntos, que a gente pode ter numa tempestade até mais de um cumulonimbus, se eles tiverem ali uma condição de retroalimentação ali, a gente pode ter realmente essas chuvas mais intensas. E na região serrana, o que influencia muito também é a topografia, né? Ela pode servir como um gatilho, que a gente chama de levantamento de massas de ar que formem nuvens. Então, a região serrana, ao mesmo tempo, ela impede, por exemplo, ventos úmidos do oceano entrarem, eles ficam retidos aqui na região metropolitana, e aí, às vezes, na região serrana nem chove, quando são ventos baixos. Essa época agora, a gente chovia no Rio, falava que a chuva de maio, junho não sobe a serra, fica aí, ela é mais baixa do que as chuvas de verão, que às vezes fica só aqui e não desce. E eu queria depois que pudesse a gente chegar ao que é fenômeno e o que é mudança climática, porque na minha cabeça eu entenderia que fenômeno é algo fenomenal, que é algo que não acontece sempre, ou uma coisa que veio. Mas eu queria dizer o seguinte, eu entrei aqui para bater um papo com vocês para falar em mudança climática, mas acho que não é mudança climática, tem coisa que não muda, tem coisa que já está aqui, tem coisa que não é fenômeno, tem coisa que é. Então o que está acontecendo? Tem coisa que já vai acontecer, que não adianta que vai acontecer.
Tá? Olha, por exemplo, a Juliana falou o seguinte, foi previsto, né? Ou seja, não é que foi anunciado, conseguiu se analisar e viu que se teria, não foi algo que veio da noite para o dia, olha, aconteceu de madrugada e tal, não, os meteorologistas conseguiram, mas com que antecipação consegue-se ver isso? Então, acho que é importante a gente conseguir ver, eu pensei que fosse o seguinte, nada disso estava previsto, aconteceu, isso não era, desculpe eu falar assim dessa forma, o meu grau eu posso dizer que eu não tenho um grau de ignorância e tal, né, que me permita, mas acontece o seguinte, isso não aconteceu de repente, né, de madrugada, estava todo mundo dormindo e ninguém achou que isso ia acontecer, né? Então, ou foi porque deu um vento, porque foi... como é que isso... Eu queria que vocês pudessem passar para a gente, porque a gente fala, é o Ninho, é Laninha, a gente tem que começar a entender o que é isso, o que é vento, o que é ciclone, o que é isso, onde é que tem, onde é que não tem. O Coronel falou agora, infelizmente, a sociedade ainda não acredita muito nesses alertas, até porque eles são feitos por mãos humanas, cérebros humanos que falham. Então, quando falha um alerta da Defesa Civil é uma desgraça, porque o próximo vai ser... As pessoas não vão acreditar. Então, aqui em Friburgo, nos 2 anos que fui coordenador de Defesa Civil, eu dei 2 alertas. Errei um e o outro eu dei no dia 11, às 10 horas da manhã. E a gente tinha muito cuidado para emitir o alerta, porque é muito cômodo, né, Juliana? A gente dá o alerta e vai dormir. Mas tirou o sono dos outros. Mas eu fiz minha parte, eu dei o alerta. Então é preciso que o pessoal o técnico seja muito cuidadoso e responsável em dar esse alerta num tempo razoável, né, de 10 horas da manhã às 4 da tarde. As comunidades de área de risco de Friburgo poderiam receberam o alerta, 40 comunidades poderiam ter saído de casa e saíram. Aqui em Friburgo não morreu gente que estava em área de risco. Morreu gente que estava fora da área de risco. 40 pessoas no centro que nunca foi área de risco. Morreram 40 pessoas aqui no centro. E mesmo no bairro Village, as pessoas que estavam na mancha de risco não morreram. Por exemplo, tinha 40 localidades, morreram no Village 40 pessoas também que estavam fora da mancha de risco conhecida, porque foi muito mais intenso do que a gente esperava. E é isso que a gente tem que aprender a conviver. Vai ser mais intenso. Os desastres vão ser mais intensos. E a população precisa ter o plano B. O que eu faço? Plano A é ir para a escola, o plano A é ir para o trabalho, o plano B, o que eu faço no dia que a Defesa Civil der um alerta que vai chover forte daqui a 2 horas. O Japão só aprendeu isso sofrendo muito. Em 95, o terremoto de Kyoto matou milhares de pessoas no Japão e eles sofreram porque o poder público não chegou para fazer socorro, como não está chegando no Rio Grande do Sul. E como não chegou aqui em Friburgo. Levamos 2 dias para chegar em muitos lugares, numa área desse tamanhozinho. Imagina o Rio Grande do Sul todo que está sendo afetado. Então a população tem que ter consciência de que estamos vivendo um momento de mudanças climáticas. O que eu posso fazer? Participar dos eventos da Defesa Civil. Aqui em Friburgo, antes de 2011, ninguém participava. Eu fiquei 2 anos à frente da Defesa Civil e era difícil a gente encher um auditório mínimo. E depois de 2011 não tinha auditório, agora está caindo no esquecimento de novo. O Japão, em 95, deu uma virada na chave em relação a terremotos, que é muito pior do que chuva, é muito mais imprevisível. A chuva é previsível, em grande medida, e a gente pode agora, a população tem que saber que ela não pode ficar esperando só o poder público agir, não. Ela tem que ter o plano B e saber o que fazer, cada um saber o que fazer, de dormir no colégio, de dormir no trabalho, de não se deslocar, coisas assim que tem que ser pensadas por cada um de nós. Juliano, se desculpe a minha fala ali, quer dizer, eu falei quando eu estava
tumultuou a minha cabeça, mas no sentido do bem, tá? Porque Sim. eu quando vejo agora as guerras, quando eu vi lá Israel e coisa nesse sentido, né? Quando vê a questão das bombas e que a gente tem aquelas sirenes e o coronel traz essa questão agora também das sirenes aqui e tal, e traz principalmente os terremotos. Eu queria que você era uma provocação para te dizer exatamente da importância, até da valorização do trabalho, da sua profissão, tá? Porque às vezes a gente não é questão de credibilizar, é a questão da descredibilização, né? Que as pessoas às vezes não trazem, e esse programa ele pode trazer isso, né? De ser um clamor, de você usar isso como uma trombeta, né? Sim, não, a gente somos profissionais que muitas vezes somos lembrados quando, entre aspas, erramos, né? Quando a gente Sim. acerta, ninguém lembra, né? Quando a gente erra, que o pessoal lembra, né? Mas é importante frisar, né, que esse erro nosso não é só também nosso, uma questão só humana, né? A gente tem uma atmosfera, a atmosfera ela é muito dinâmica, Muito né? A gente não tem imprevisível, com certeza. imprevisível, a gente não tem o controle da atmosfera, saber quando vai exatamente chover, aonde chover, que horas vai chover e quanto vai chover, né? A gente tem estimativas que estão cada vez mais se aprimorando, né, em função da tecnologia, cada vez mais avançando. Então, a meteorologia realmente que a gente tinha há 50 anos atrás era muito mais falha. Então, acho que o pessoal ainda carrega um pouco dessa cultura de que antigamente, né, a gente tinha previsões mais complicadas e às vezes errava com mais frequência por conta da tecnologia, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais ferramentas, né? Como, por exemplo, a medicina, né? A medicina também evolui muito porque os médicos cada vez têm equipamentos melhores que conseguem detectar as doenças, e a mesma coisa o meteorologista. Eu tenho na minha mão uma série de ferramentas para analisar. Eu tenho satélite hoje, tenho radar, tenho estações, tenho uma série de modelos de previsão disponíveis na internet, alguns de graça, outros têm que ter algum pagamento, ou até alguma... você sendo de algum órgão governamental, você tem uma ajuda. Então, hoje eu tenho uma série de ferramentas aí que auxiliam nessa previsão. Mesmo assim, a gente tem ainda esse fator da imprevisibilidade da atmosfera, né? A gente, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se vocês lembram, teve um aviso que ia nevar não sei quantos centímetros e acabou que nevou menos. E aí você vê, próprios Estados Unidos, que é uma das referências, né, um país referência porque tem muito mais estações medindo, né? Porque tem mais equipamentos, porque tem computadores. Hoje a gente tem muito mais estações do que tínhamos em 2011, por exemplo, né? Isso daí é algo que evoluiu bastante depois de 2011. Estações automáticas que a gente acessa, então sabe que está chovendo num bairro, não está chovendo no outro, e a gente começa a monitorar aquilo ali, ver se o radar se está indo núcleo para lá ou se está dispersando. Então hoje a gente tem muito mais facilidade, tem vários radares já, no estado do Rio, se não me engano, são 4 radares públicos. Então temos muito mais ferramentas hoje, mas volto a insistir, Roosevelt, é preciso... O poder público tem que fazer a parte dele. Muitos prefeitos contam que isso acontece de 5 em 5 anos. Talvez eu fique aqui 4 anos e não aconteça nada. Para que eu vou gastar dinheiro com isso se todo dia eu tenho que botar criança na escola com merenda, com uniforme, tenho que limpar a rua, tenho que botar luz, e defesa civil pode ser que eu não precise. Se precisar, alguém me ajuda. Então infelizmente, é a lógica de muitos prefeitos. E a população precisa cobrar que mude essa lógica e precisa fazer a parte dela, também não esperar tudo só do poder público, como eu disse. Ter o seu plano B, o que eu vou fazer quando a Defesa Civil der um alerta. Exatamente. Uma questão que eu acho que é até importante para esclarecer algumas dúvidas também, né? A diferença entre tempo e clima, né? Às vezes eu falo muito previsão de curto prazo, previsão de longo prazo. O tempo hoje, quando a gente fala previsão do tempo, é a previsão de como vai ser hoje, se vai chover hoje, se não vai fazer calor, amanhã, no máximo 7 dias à frente. E aí, quando eu falo de clima, né, o clima ele é um estado da atmosfera, é um padrão da atmosfera dentro de 30 anos. Então, tem
várias estações no Brasil que estão medindo temperatura, pressão, umidade no mesmo local por 30 anos. E aí depois os cientistas pegam esses dados e veem qual o padrão ali do local, qual a temperatura média, no geral o que se passa mais frente fria ou menos frente fria no local. Então a gente tem o clima, que é como se fosse uma média do que acontece no lugar. E aí quando a gente olha para o clima, a gente está observando uma frequência maior desses eventos intensos. A gente tem também eventos intensos, né? No verão é um clássico, a gente tem chuvas fortes, é comum aqui no estado do Rio a gente ter formação de zonas de convergência, chuvas intensas, com granizo, né? Então a gente vai ter provavelmente alagamentos em alguns lugares por conta da infraestrutura. Mas o que tem observado é que ao longo desses anos, eu mesmo já estou nessa área de previsão do tempo, já tem mais de 10 anos. Então, quando eu comecei, em comparação... Oi, Rafael? Oi. Oi, voltou? Voltamos. Pois não. Então, uma observação minha, né, quando eu comecei no trabalho e como está hoje, eu tenho observado, né, isso é um feeling meu, há estudos que podem falar melhor e estão aí estudando isso ainda, mas eu tenho observado que tem chuvas muito mais intensas. Por exemplo, na cidade do Rio, era incomum, era muito difícil eu ver chuvas em uma hora acima de 70 milímetros. Hoje em dia... Antigamente eu acompanho... Era mais difícil. Era muito mais difícil, muito difícil. Hoje em dia é comum, está muito mais comum. Qualquer chuvinha dá 70, lá no Alerta Rio, né, no Rio de Janeiro, a gente tem chuvas de 100 milímetros em uma hora. É uma chuva esperada para quase o mês inteiro em uma hora. E aí isso com certeza vai ter algum problema. Então essa questão do clima, a gente está vendo alguns padrões mudando, né? Uns estão se intensificando, como no caso das chuvas, né? E outras regiões a gente tem, por exemplo, secas. Secas estão ficando muito maiores por muito mais tempo. Aqui então, no Norte e Noroeste tem uma região, né, que eu já participei de debates lá também, que a preocupação é a desertificação que está tomando conta lá por falta de chuva. Né? Então, realmente é um bom exemplo. Tem lugares que estão chovendo mais e outros a seca está aumentando muito mais. Né? Então, essa é a questão do clima que a gente fala. Né? Então, para essa época do ano, lá no sul, tem chuvas? Tem, porque a gente ainda está no outono, a gente saiu do verão, às vezes nessa transição ali do verão, outono, a gente pode ter no início do outono, até o meio do outono a gente tem realmente umas chuvas mais intensas, mas ali para a região do sul, não como está acontecendo agora, né? Então a gente uma situação bem extrema, né? Um caso bem de uma chuva bem extrema, de uma questão bem extrema. E aí, quando eu falo fenômeno, né, que até vocês perguntaram, a gente chama de fenômeno, qualquer frente fria é um fenômeno, um CB, a formação de um CB é um fenômeno meteorológico, é só nomenclatura que a gente dá para esses eventos que acontecem diferentes na atmosfera, mas não são especiais por isso, né? Agora, quando a gente chama, por exemplo, de uma chuva extrema, tempestades extremas, né, ou acima da média, intensas, aí realmente é uma questão já que tem que ficar atento. Só por curiosidade, aqui nossa, por exemplo, o Coronel, não sei se ele tem a referência do volume, eu não me recordo mais, mas sei que foi um dos maiores volumes da história do Brasil e da história do mundo também. À época se falava que era Portugal, Nova Zelândia, talvez, e Brasil, a época de Friburgo. Mas o que me traz aqui em termos de informação é que no Sul a questão não foi somente o volume de chuva, foi uma questão também da Lagoa dos Patos e também uma incidência que não é o comum, não é da natureza apenas. Se fosse em outros locais, a questão do escoamento também de Porto Alegre principalmente, e que também a questão leva-se um volume de dias para se chegar à normalização, e que se fosse em outras cidades, vamos colocar talvez Friburgo, talvez o Rio, coisa nesse sentido, seria de outra natureza, talvez retornar-se à normalidade, e a questão também dos desabrigados. Eu queria que a sua análise com relação a isso, para que quem está também nos ouvindo, porque às vezes também numa grande rede, isso não é passado, as pessoas veem aquilo ali, um sobrevoo, e elas estão
estamos já há 10 dias com a mesma natureza ali. Por favor, Juliana. Tem realmente essa questão do escoamento. Ali é uma região que já tem, historicamente, questões com isso, né? Então, tem alguns lugares que tem algumas comportas que já tem ali na região de Porto Alegre. Tem algumas comportas para justamente quando eles têm ressaca ou uma maré mais alta e estão com volume de chuva, eles fecham essas comportas, né? Então, pelo que eu estava me informando, né, na própria internet, em alguns sites, algumas comportas, nesse caso, não foram fechadas, então teve isso que agravou a questão ali de Porto Alegre, especificamente. Então, é uma região que já tem um histórico aí de enchentes ali, de inundação. É uma região ali que não é propícia ao escoamento, né? Por várias lagoas que tem ali, tem poucas saídas para o oceano, principalmente da Lagoa dos Patos ali, que é uma lagoa grande, enorme ali. E só que o que aconteceu também? Que favoreceu essa questão da enchente. A gente teve chuvas numa região mais a leste, que é uma região mais elevada. E essa chuva já começou a descer. E aí depois choveu nessa região que a chuva já tinha descido. Então não deu tempo de escoar o que tinha chovido mais para cima. Não escoou, não deu tempo de escoar. E aí aconteceu de ter chuvas intensas ali, também chuvas um pouco fora do padrão ali. E você já falou, né? Mas só lembrando, pegou a maré alta também, né? Também. Tá pegando ainda tá pegando também. Vai ter uma elevação da maré aí, esses dias. O que dificulta também o escoamento natural. E aí vai ficar vários dias isso lá mesmo. Tá, nós estamos chegando, nós temos só 6 minutos e passa muito rápido, Juliana e Robadei. Eu queria agora, nesses 6 minutos, que vocês falassem um pouquinho, cada um aí, Juliana, da experiência de vocês e qual a importância aí que a gente falasse com relação da educação pública aí nesse processo da mudança, né, climática e preparação dos desastres, né? Porque acho que como é que cada um pode... aí nós falamos, o Robadei falou do que viu no Rio e tal. Eu já falo até que como é que Friburgo pode fazer aí um protocolo aí junto à Prefeitura do Rio que possa, de alguma forma, esses satélites aqui se expandirem para Friburgo, né? Tal. Mas como é que você pode falar, quer dizer, com relação a isso, né? Como é que a gente pode, o ideal e o possível e tal, e o que você vê? Então, o seu exemplo do Rio e o que você está vendo. É porque você tem a prática aí do Rio. Fala um pouquinho aí para a gente, da sua experiência e fala como é que a gente pode, pelo que você trabalha aí no Rio, por favor. Então, no Rio, né, o COR, onde eu trabalho, ele foi um ponto principal para a divulgação da informação meteorológica, né? Porque o que a gente tinha no Rio, né, era as instituições municipais, cada um no seu canto, e quando tinha uma chuva mais intensa, principalmente de madrugada, né, porque o COR funciona 24 horas, a comunicação era muito difícil entre os órgãos da prefeitura, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, com quem falar, o que fazer, né? Então, ter um centro que reúna todos esses órgãos municipais, né? Então, tendo uma cidade, um órgão, um centro, a gente chama o Centro de Operações do Rio, justamente por isso, ele centraliza todas as informações da prefeitura ali, que vão afetar a mobilidade da cidade, né, principalmente mobilidade, né? Então, quando a gente tem algum evento também, um show enorme que vai afetar, o COR também entra atuando nisso. Então, ter um centro que tenha meteorologia, defesa civil, outros órgãos que impactem, né? A gente, no caso, no Rio, Light, que é parte de luz. Então, por exemplo, quando tem alguma chuva com ventos intensos, né? Então a gente já avisa a Light e avisa outras empresas que trabalham com a questão de luz que pode ter quedas de poste, por exemplo. Então eles já se preparam, né, com antecedência na medida do possível com isso. Então ter um centro que reúna essas informações amplifica muito mais a informação meteorológica, assim como outras informações importantes para a população, né? Então a informação ela chega muito mais rápido na população, porque lá também tem
uma assessoria de comunicação que dispara também os nossos avisos para os jornalistas, para canais de TV, rádio, né? Então, o próprio COR tem uma assessoria de comunicação que joga isso, pulveriza essa informação, né, como a gente diz. Então, seria muito interessante, né, não só cidades, porque às vezes a gente tem cidades pequenas, mas regiões terem centros desses agregadores, centros que reúnam essas informações, porque não só a minha informação, né, a minha informação da meteorologia vai chegar em quem precisa, mas também como outras informações da Defesa Civil, por exemplo, né. Então, o COR também ele consegue amplificar todos os avisos da Defesa Civil lá do Rio para a população, né? Então, isso é uma das soluções para essas informações chegarem a todos, população, governança. Isso amplifica demais a informação. Coronel. Rússio, eu acho que a questão da educação é fundamental até dentro daquela da mobilização da comunidade, né? Porque a criança vai levar a informação para dentro de casa, é aquela formiguinha que vai levar a informação para cada lar e fazer a gente mudar a atitude, fazer a população saber o que fazer, não esperar só pelo poder público, porque muitas vezes, até em países com muito recurso, o poder público não consegue chegar rapidamente quando tem um desastre dessa magnitude. O Japão passou a treinar a sua população para que eles, em caso de terremoto, de tsunami, eles consigam sobreviver por até 5 dias, que é o esperado para que o poder público possa chegar em todos os lugares lá. Então é importante a gente ter essa consciência de que o poder público, num desastre dessa magnitude, como teve aqui em Friburgo e como está tendo no Sul, o poder público não vai estar em todos os lugares rapidamente. Então a população precisa participar de eventos da Defesa Civil, se informar do que ele pode fazer para minimizar o sofrimento dele e da família, dos vizinhos, todo mundo unidos para até que a situação passe e volte à normalidade, que é o grande trabalho da Defesa Civil, fazer a vida voltar ao normal, depois que ocorre um desastre. Então, mas enquanto isso, como eu posso ajudar? Isso que a população precisa fazer e o poder público botar isso nas escolas, né? A gente gostaria de agradecer a Juliana Hermendorf, que participou com a gente aqui hoje, e o Coronel Roberto Robadei, hoje não mais na ativa, mas na ativa sim com a gente aqui. A Juliana, ela trabalha num dos maiores centros de referência, não do Brasil e não do estado do Rio, do mundo, tá? E nós trouxemos ela aqui. Nós trouxemos alguém que faz parte e que participa de um time de referência mundial, que quando os japoneses vieram aqui a Nova Friburgo, dentro de um dos maiores acidentes climáticos da história do mundo, ele levou esse time lá do Japão e eles ficaram ali surpresos com o que nós tínhamos aqui no Brasil. Nós vamos trazer você em outros momentos aqui. Pode deixar que nós aprendemos o caminho e vamos trazer. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Prazer, Juliana. E muito obrigado à retomada do coronel. O coronel que tem aqui, não só medalha de bravura, isso foi de muito mérito, mas o coronel que teve um espaço aqui muito importante naquele momento, em 2011, que a gente não gostaria de relembrar, mas foi importante também para que a gente pudesse, Friburgo, se colocar. Gente do mundo todo veio aqui, como agora está chegando agora lá no Rio Grande do Sul, que aparecem, né, voluntários do mundo todo e aqui chegaram, e nós tivemos aqui o coronel à frente, liderando aquele momento, como gestor daquele momento muito complexo, e também como secretário de Estado, e também como no momento na intervenção aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? E a gente gostaria de agradecer os dois, gostaria de agradecer a vocês que estiveram conosco aqui nesse momento, prometendo voltar na próxima semana como um tema de relevância, como o que aqui hoje tivemos. Até lá e muito obrigado.